Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para a live do Fique Bem. E hoje a gente vai começar com um tema muito legal, muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a arte é muito menos importante do que a vida, mas pobre da vida que não tem arte. Para começar falando desse tema tão importante, Josi, você declama uma para a gente começar, por favor? Sim, com certeza. Profecia. Se me disserem que a música já não tocará, se me disserem que o amor se perdeu, se me disserem que a vida perdeu sua cor, se me disserem que o sonho não valeu, se me disserem que o profeta não veio, se me disserem que as crianças futuro não terão, eu, assim como os poetas, não acreditarei. Sensacional, sensacional. É isso, a poesia que nos encanta, nos educa, nos desconforta, mas enfim, que faz a gente sair do lugar. Hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, temos três pessoas incríveis. Começar com ela, que está aqui do meu lado, professora de língua portuguesa do ensino médio da Rede SESI em Santos. Ela é integrante do Geração Futura 2020, idealizadora do espaço Respiramos no Instagram. Depois entra lá e curte, é muito legal o trabalho que eles fazem lá. Moradora de Praia Grande. Boa tarde, Graziele Lopes, tudo bem? Boa tarde, querido. Boa tarde, queridas. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de poesia. Que delícia. Boa. Grazi, primeira pergunta para você. Por que poesia? Diga. Por que você gosta de poesia? Eu acho que a poesia faz parte da vida, né? A poesia é a vida. Num primeiro momento, quando fala poesia, e eu, como professora de língua portuguesa, não posso deixar de lado uma ideia técnica inicialmente, de um texto escrito em versos, de algo produzido de modo pensado, metrificado. Só que aí é importante a gente sair desse lugar e olhar para a poesia como algo que está no nosso olhar, né? Como diria o Manuel de Barros, a poesia é voar fora da asa. Então, a poesia para mim é justamente isso, é quando a gente sai do nosso lugar de racionalidade, de pé no chão, e consegue ultrapassar essas barreiras e olhar as outras coisas com mais beleza, com mais amor, com mais humanidade. Para mim, isso é poesia. Sensacional. Muito obrigado, Grazi. Próxima convidada, Josiane Araújo. Ela é professora da Rede Pública Municipal e Estadual de Pé de Serra, Bahia, escritora, autora de 2 livros já publicados, finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019, integrante também da Geração Futura 2020 e dona da Leia Livraria. Já fazendo a propaganda aqui, a Leia fica em Pé de Serra, mas entrega no Brasil inteiro. Oi, Josi, tudo bem? Tudo bem, Du? Um prazerzão estar aqui com você e com essas duas deusas da poesia, né? E falar de poesia é fazer com que as palavras dancem em torno da gente, é fazer com que o mundo gire e a gente pegue na mão dele, né? Através das palavras, essas palavras dançantes, flutuantes, que prezam pela liberdade, que prezam pelo passo livre, pelo passo solto. Boa. Josi, a poesia que você leu pra gente, o poema que você leu pra gente logo no início, que você declamou, é seu e qual que é o nome? Sim, é Profecia do livro Entrega. O livro Entrega foi um trabalho que eu fiz, assim, eu decidi juntar um dinheiro, já tem assim uns 5 anos que eu publiquei esse livro, e fazer 1000 cópias desse livro, porque assim, como minha cidade é uma cidade um pouco carente e o índice de leitor no Brasil e em Pé de Serra também ainda é pequeno, eu queria que 1000 pessoas se dispusessem a ler um livro, né? E é um livro curtinho, um livro de poesia e algumas crônicas cotidianas. E assim, eu fiz 1000 livros e distribuí, saí distribuindo em escolas e o povo ficava surpreso, é o seu livro, e eu quero que você leia. E aí tinha algumas pessoas que diziam assim, não, eu vou ler só porque foi você que escreveu, vai ser o meu primeiro livro.
E assim, ele tem uma repercussão incrível até hoje. E o título Entrega é justamente isso, né? A gente entregar um pouco da gente, entregar um pouco das nossas palavras para que o outro também se encontre e se descubra leitor e escritor, porque eu costumo dizer para todo mundo que todos nós somos leitores e escritores. A gente só precisa descobrir o prazer que há nisso. Sensacional. Isso é uma educadora revolucionária no sentido prático da palavra. E um adendo, a Josi também é conselheira da Gaia Mais, assim como a nossa próxima convidada, Mariana Ferrão. Ela que é jornalista, especialista em saúde, manja muito de saúde emocional, dá várias aulas para mim. Fundadora da Soulme, se você não conhece, vá atrás da Soulme, faz um trabalho incrível. Boa tarde, Mari, tudo bem? Oi, Dudu, oi, Graziele, oi, Jócio, oi para todo mundo que está vendo a gente. Queria dizer, em primeiro lugar, que é um prazer imenso ter recebido esse convite. Sou muito fã do Fique Bem, muito fã da Gaia Mais e muito fã dessas duas pessoas que estão aqui também, a Grazi conhecendo mais um pouquinho hoje, mas a Josi, ela pela segunda vez, né, que eu já tive um encontro com ela, a primeira foi na reunião de conselho da Gaia Mais, e agora aqui me emocionando demais com as palavras dela, e eu acho que poesia tem tudo a ver com isso mesmo, escrever e ler tem tudo a ver com essa entrega, e com essa liberdade da gente poder ser o que a gente é, né, eu fiquei pensando nessa pergunta que você fez para a Grazi, Dudu, né? Por que eu gosto de poesia? E eu acho que quem gosta de poesia é um tanto quanto pretensioso, né? Os poetas são pretensiosos, porque é uma pretensão da gente tentar falar o indizível, né? A gente quer comunicar aquilo que nenhuma palavra alcança. E quando a gente mistura elas de um jeito impensado, de repente a gente alcança a mágica da arte, que realmente vida sem arte não tem graça nenhuma. Sensacional. Já indo para a escola, Grazi, poesia é algo tão complexo e tão profundo, né? Como a gente já começou a conversar aqui, não é muito difícil para os alunos? Quando a gente para pensar na poesia formalizada, dentro dessa caixinha, né, de um gênero textual, nós podemos até chegar nesse lugar de uma possível dificuldade, mas é uma linguagem muito distante dos alunos, é muito difícil, e aqui eu peço licença até para trazer uma polêmica que foi recente, se eu não me engano, no Twitter, do Felipe Neto falando que Machado de Assis não deveria ser lido pelos alunos, que era muito difícil, estava muito distante, e eu trago isso não para polemizar, mas para nós refletirmos no papel da escola, dos professores e professoras e do ensino de literatura, que é justamente oferecer repertório para esses alunos. É óbvio que nós não vamos colocar na mão de um aluno um Machado de Assis, um Camões, do nada, sem um contexto, sem uma situação específica, sem um estudo programado e organizado. A grande questão é a gente fazer um link com tudo isso e trazer para essa realidade, para esses olhos poéticos que todos nós temos, né? Como a Josi disse, a Mari reforçou, está em nós, né? Nós podemos desenvolver isso. A Cora Coralina dizia que poeta não é quem escreve, é também quem lê e se permite se extasiar com isso, se entregar a isso. Então, quando eu pego um conceito poético e mostro para o aluno que essa mesma poesia que foi escrita por Camões já foi cantada pelo Legião Urbana, a poesia trovadoresca já tem relação com cordel e até mesmo com rappers e slam, eu mostro esse percurso poético de uma maneira que faz parte da vida desse aluno e dessa aluna que está ali dividindo comigo essa conversa. Então, como você citou o Espaço Respiramos, ele nasceu justamente dessa intenção, de fazer com que todos esses estudos literários poéticos, supostamente mais pesados e difíceis, estivessem interligados com a vida desse aluno para ver esse repertório aqui, que aconteceu lá em 1500, em 1200, tem a ver com o que se produz aqui hoje. E você está ligado nisso de alguma forma. E que bom, e que bacana. E o que você vê pela sua janela hoje e como você sente isso? Então, os alunos estudaram, por exemplo... Diga, Mari.
Não, e falando em janela, eu só queria trazer para esse papo, porque assim, a gente pode achar, né, tem gente que pode achar difícil, mas as crianças fazem poesia o tempo todo. Porque na hora que uma criança olha pela janela e fala, mamãe, olha, as nuvens estão dançando, ela está fazendo poesia. E em algum momento a gente pode ou incentivar esse olhar, ou matar esse olhar, né? Sim. Ou parar de cultivar esse olhar. E eu acho que essa é a escolha a ser feita, né? E eu acho que só tem um caminho. Verdade. Exato, perfeito. Josi, com você, amada. E quando o Du fala, né, não é complicado trabalhar essa poesia na escola. Eu acho que durante muito tempo a gente teve essas vertentes engessadas, né? Os parnasianistas, os árcades, os trovadorescos, eles metrificavam a poesia. A gente precisava aprisionar as palavras. Então era muito criterioso, era muito laborioso, não que a poesia no verso livre também não seja, mas a gente tem uma liberdade maior depois da tendência modernista, onde o verso livre força a gente a realmente se libertar, a libertar as palavras que habitam em nós, né? E aí, como o Grazi falou, de fato é necessário abrir a janela, mas abrir principalmente a janela dos olhos. É preciso trabalhar a poesia nas escolas porque a gente precisa fazer com que os alunos vejam o belo. Há uma beleza cotidiana que precisa ser vista, que precisa ser valorizada e precisa ser transformada em palavras. Então, sempre que eu vou trabalhar a poesia, eu trabalho logo o sentido da metáfora, o que é a metáfora, né? E aí o Pablo Neruda dá aquela aula deliciosa de como produzir metáforas. E assim, o olhar do poeta é um olhar de fato buliçoso e incomum, porque a gente olha para uma nuvem e de fato não vê a nuvem em si, né? Vê o universo dançando, vê a criação do divino, vê um derramamento de milagres. Então eu acho que trabalhar a poesia na sala de aula é você possibilitar a toda uma geração a se refugiar nas palavras e a espalhar isso pelo universo, né? É grandioso, né? Eu me lembro de ler Ricardo Reis na escola e ter ficado fascinado. E eu acho que o motivo de eu ter ficado fascinado é muito menos meu e muito mais da minha professora. Que quando ela me levou para Ricardo Reis, foi isso que você falou, Grazi. Eu já estava preparado, nossa, Fernando Pessoa, o cara é maluco, ele tem um monte de nome, como assim? E aí eu comecei a ler aquilo. Tanto que o livro do Ricardo Reis, eu tenho até hoje, é um livro que eu guardei da minha adolescência, e eu carreguei ele por onde eu levei em todas as minhas mudanças e está aqui comigo. E o Machado de Assis também falou. Eu tô lendo 2 livros do Machado de Assis. No final do ano passado me dava vontade de falar, porque eu lembro de eu ler a primeira vez Machado de Assis, eu falei, caramba, esse cara é um gênio, por que não me apresentaram isso antes? Meu Deus do céu! E agora eu leio e à noite eu conto pra minha esposa e falo, nossa, você não sabe. Ele escreveu, nossa, mas é muito isso é muito gostoso, né? Você lê, você se enche. Ô, Dudu, e o incrível... Você falou de palavras. Posso ler um poeminha curto aqui de palavras? Sim. Claro! Eu lembrei dele quando ela falou que né, dá energia e dá vida para essas palavras, né? Palavras adiante, cativante dádiva, pulso da vida, elo, conhecimento. Palavras rasgadas povoam de vento parágrafos tímidos, sem movimento. Palavras paradas, cimento dos mortos, o cultivo das letras num caldeirão sem pressa. Brilhem palavras, acendam clareiras, desfaçam barreiras. Brinquem palavras, férteis alegrias, espalhem poças de lama, derrubem ideologias. E aí continua, mas é só um trechinho que eu lembrei também de um poema que eu escrevi sobre como a gente pode usar as palavras. E assim, além de ser... Esse é meu. Além de ser lindíssimo, Mari, dá para a gente trabalhar a metalinguagem, né? Porque você acaba trazendo o processo de criação da poesia dentro da própria poesia, né? De uma forma metaforizada. Perfeito. Exato. E me lembrou também Drummond, quando ele nos convida a penetrarmos surdamente no reino das palavras. E em uma determinada parte desse poema, ele pergunta, trouxeste a chave? Né? E chave, cada um tem a sua. Sim, né? Cada sim. um vai ter a sua chave para abrir a porta e as janelas e os olhares. Então, eu acho que no espaço da escola, nos cabe ofertar. E aí, essas chaves, elas vão se encaixando de acordo com a história que cada um traz em si, que também é poética. Sim, Quando sim. o aluno produz, eu acho que toda produção dentro da escola,
ela tem potencial poético, né? E a gente também tem que entender que nem sempre a poesia é doce, amorosa. Às vezes nós temos poesias duras, né? Difíceis. Que ferem. Que cortam, que ferem, né? E a gente precisa olhar para isso com cuidado e acolher, né? É tudo muito potente dentro da linguagem. E eu acho que isso, né, Grazi, toca num ponto muito importante, né? O Dudu sabe quanto eu sou apaixonada por saúde mental e emocional, que a poesia também é uma forma de extravasar essas emoções, esse indizível que eu não sei onde colocar e que de alguma maneira eu preciso manifestar. E que se eu conseguir concretizar num poema a minha raiva, a minha dor, o meu luto, vai ficar muito mais fácil de eu transformar aquilo, né? Então eu acho que a arte usada com esse propósito também traz muito bem-estar e muita saúde, ajuda a gente no processo de se conhecer e no processo de elaborar as nossas emoções, que muitas vezes ficam ali debaixo do tapete e vão crescendo, 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 até que explodem, e a gente sabe muito bem como a gente não quer que elas explodam, né? Então, eu acho que esse ponto que a Grazi colocou é muito fundamental, assim, e por isso que eu trouxe esse indizível, que eu acho que a poesia tem essa pretensão de dizer o indizível, e essa função de concretizar aquilo que muitas vezes a gente não sabe expressar de outra maneira. Sensacional. Deixa eu aproveitar para fazer a propaganda. Você está no canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho, você já está aqui no Fique Bem. A gente trabalha justamente essa questão de saúde mental que a Mari falou. Então já aproveita que você já está aqui, já se inscreve para você receber os próximos vídeos. Semana que vem tem live, depois eu vou fazer a propaganda. E se você quiser um certificado por ter participado desse momento, na descrição do vídeo tem lá um link, é só clicar nesse link, ele vai para um site do Simpla, muito simples. Você põe um ingresso com o seu nome, seu e-mail, põe direitinho o nome e o e-mail, que automaticamente vai gerar já um certificado para você vai receber nos próximos dias no seu e-mail, por ter participado dessa nossa live aqui com a gente. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode escrever aqui no chat, que a gente está de olho. Muito obrigado, bastante gente escrevendo. Tem mais gente de Pé de Serra, Josi. A Solange está aqui. Você conhece a Solange? Fã-clube, Josi. Pois é, gratidão aos pé-de-serrenses aí, ligados. E a Mari estava falando desse processo de escrita enquanto libertação, né? E é importante a gente trabalhar nas escolas a escrita terapia. Você trabalhar, de fato, a escrita sem as amarras. É claro que, assim, a gente quer de literatura, a gente quer trabalhar os clássicos, mas é muito interessante também trabalhar essa liberdade da escrita, sabe? Você apresentar o Machado de Assis como, sim, aquele modernista atemporal, aquele modernista do século XIX, né, que viveu muito à frente do seu tempo, vanguardista total, mas também fazer com que os nossos alunos entendam que a escrita deles tem um lugar. Eu acredito muito e defendo muito o que a Djamila Ribeiro traz para a gente, que é o nosso lugar de fala. E na escola a gente tem que possibilitar tanto a leitura quanto a escrita como esse lugar de fala. Utilizar a escrita, a poesia, como esse lugar de fala que diz o que muitas vezes está escondido, mas que é necessário falar. Eu trouxe aqui que a Cristiane escreveu, né? Que é a arte da imaginação. E tem mais gente aqui que te conhece, viu, Josi? O Veridiano Lima já falou que já leu seu livro, que você é ótima. O pessoal está escrevendo aqui. O Veridiano não vale. Vale sim, é leitor, claro que vale. É o meu crush. Só uma coisa em relação a essa história do livro da Josi, né? Que, assim, quando ela falou isso, eu queria que meu livro fosse o primeiro livro que algumas pessoas iam ler. De uma força isso, né? Porque você produzir algo para criar um hábito ou gerar um nascente leitor ali, né? Alguém que, de fato, vai entrar nesse mundo por um lugar mágico, que é esse lugar da poesia, né? E com essa entrega dela, eu não podia deixar de falar disso, que eu achei muito linda essa iniciativa, Josi. Queria contar uma história, que talvez seja a história mais tocante, ou uma das mais tocantes que eu já vivi na minha vida, que tem a ver com isso. Quando eu estava na Globo, eu fui fazer o Globomar, e uma das viagens que a gente fez foi para os Lençóis de Cururupu, porque no Maranhão tem o Lençóis de Barreirinha e o Lençóis de Cururupu, e esse Lençóis de Cururupu é o lugar onde tem mais albinos do Brasil, houve muitos casamentos consanguíneos ali, então eles vivem muito isolados. E eu cheguei lá, tinha um menininho uniformizado, com roupinha de escola, albino, segurando uma sombrinha por causa do sol. Falei, você está indo para a escola? Que legal. Eu estou indo para a escola.
Falei, como é seu nome? Ele falou, Sanã. Falei, Sanã, que bonito. Quantos anos você tem? 9 anos. Eu falei, e qual a matéria da escola que você mais gosta? Daí ele falou, português. Eu falei, que máximo, eu também. Minha matéria preferida é português. Eu falei, o que você mais gosta em português? Ele, poema. Eu falei, nossa, poema, eu também, eu amo poema, é o que eu mais gosto. Qual é o seu livro preferido de poema? E ele falou assim para mim, eu não sei, eu nunca vi um livro. E aí, gente, é assim, né, eu não consigo descrever o que eu senti naquele momento. A minha única reação, eu tinha, na época, não tinha celular, eu tinha um iPod, e por graça e glória divina, eu tinha poemas gravados na voz do Paulo Autran, no meu iPod, na época que o Paulo Autran fez o Quadrante, aquela seleção de poemas que depois foram para o teatro. E aí eu falei assim, olha, eu tenho um monte de poema gravados no meu iPod. Hoje a gente vai fazer uma gravação aqui às 7 horas da noite. Você topa chegar 1 hora antes e você fica aqui comigo escutando uns poemas? E aí ele falou, claro! E aí a gente ficou 1 hora escutando poemas, Manuel de Barros, Paulo Mendes Campos, Drummond, Fernando Pessoa, enfim. E ele ficou 1 hora chorando. E, assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim. E a gente, graças a Deus, também não gravou esse momento, porque esse momento ele teria que ser gravado, não era na câmera, era no coração. E ele ficou gravado no meu coração e vai ficar para sempre, assim. Então, também queria dizer que se alguém conhece o Sanã aqui, por favor, mandem beijos para ele, fala que eu tô com saudades, faça essa informação chegar até ele, faça ele entrar em contato com a gente aqui no PicBay, porque depois foi construída uma biblioteca lá em Lençóis do Cururupu, enfim, e aí, obviamente, ele teve contato com livros, mas aquilo me tocou muito profundamente, assim, muito profundamente. E a gente se despediu com poemas escritos na areia, então foi muito emocionante também a nossa despedida, depois de 4 dias lá, mas a gente não queria se largar, assim, foi um momento muito importante da minha vida. Sensacional, o próprio encontro daria um poema, né? Daria muito, daria. Ô, Grazi, pegando um gancho do que a Mari falou, acho que pela sua experiência como professora de língua portuguesa e pela sua experiência com o Respiramos, qual o impacto, às vezes, que você vê nos alunos da poesia, assim? O que isso tem gerado neles, pode gerar? Como é que é? Olha, ao longo dos meus anos de trabalho aí em sala de aula, que são 21 anos de sala de aula, eu tenho experiências muito positivas com a poesia. Mas eu tenho uma mais recente, que é de um aluno que eu reencontrei faz pouco tempo. Eu pedi para ele gravar um vídeo para mim, tal, falando sobre algumas coisas, e ele se tornou um MC. E eu lembro que na escola ele gostava muito de escrever, ele era daqueles alunos meio assim, dava um trabalhinho na sala de aula, mas como ele gostava de escrever, nós sempre tivemos uma afinidade, uma proximidade, e ele sempre me mostrou o que ele escreveu, e eu falava para ele, realmente, do coração, não era porque eu queria que ele se comportasse, realmente ele escrevia bem, realmente ele tinha uma escrita potente, realmente ele tinha uma luz ali no que ele escrevia. É o que eu disse, eu acredito que todos nós temos, é que nem todos mostram, né? Alguns ficam intimidados, envergonhados, mas ele tinha aquilo latente. E ele se tornou um MC, e nesse dia que eu entrei em contato com ele, para que ele gravasse um vídeo falando sobre a experiência dele como MC, ele me agradeceu muito, porque ele disse que ele só foi adiante, um dos motivos foi que eu acreditei nele, que eu dei força, que eu dei valor para aquilo que ele estava escrevendo. Talvez ele também tivesse ido adiante sem mim, mas eu não estou me colocando aqui num lugar de que salvei, porque nós também não temos esse lugar. Eu só acho que a gente tem que ter um lugar de um olhar amoroso e de uma escuta ativa para aquilo que nos chega. Então, naquele momento, foi um grande diferencial para ele. E ele, hoje, é um MC. Então, foi a partir do que ele escrevia, de uma poesia, ele se tornou o que ele sempre quis. E isso é muito valioso. No Espaço Respiramos também, eu recebo trabalhos belíssimos de alunos que nunca tinham escrito nada nesse sentido poético. Escreviam mais textos dissertativos argumentativos, coisas mais nesse sentido. E unindo imagem com poesia, porque eu acho bastante rico, né? As imagens, às vezes, elas podem dar um start
para depois nascer a palavra, né? E o Instagram foi pensado justamente por isso, para ter esse link. Então, eu vi trovadores modernos, eu vi escritores românticos modernos, eu vi escritores, alunos baseados na Semana de 22 para produzirem poemas e suas artes. Então, eu acho que a literatura no ano de 2020, a poesia no ano de 2020, que foi um ano tão difícil, eu acho que nos humanizou mais. E o Espaço Respiramos veio nesse sentido, para unir essa poesia de uma maneira, em um momento em que nós estávamos distantes. Boa. A Ana Carmen fez essa pergunta e eu acho que você pode ajudar bem, Grazi. Quais estratégias você sugere para trabalhar poesia neste novo modelo de ensino virtual? Então, agora que nesse mundo, como é que faz? Eu penso um pouco nisso, sabe? Das experiências do aluno. A gente parte muito do que eles estão vivendo e sentindo. E tentar, a todo momento, fazer um link com isso. Eu estava conversando com uma amiga que é professora, e eu falei que nós temos olhos pedagógicos para tudo. A gente vai a um parque e você pensa, isso vira aula. A gente olha pela janela, isso vira aula. Tudo tem um olhar pedagógico. Então, eu me vejo muitas vezes pensando de que maneira eu posso dialogar com esse aluno nesse momento em que a gente só se vê por câmera e às vezes nem câmera, né? Que é só lá a foto. Então, a minha sugestão se é mais difícil para algumas turmas, eu sugiro partir de imagem. Eu acho que a imagem pode ser um pontapé inicial. Imagens mais pontuais, que tenham um tema com o qual você queira trabalhar mais especificamente, para daí você conseguir ir retirando palavras e brotar aí esse olhar poético diante daquilo que você quer propor ou tem um foco de estudo. Sensacional. AD ou não, eu sei de poesia, né? O que seria isso? Você fazer as preliminares da aula, né? Você trabalhar um trecho de música, a declamação de um poema, eles adoram quando a gente declama o poema, né? Decora e chega lá declamando. Trazer um pensamento do dia, colocar ali para eles ouvirem uma música e rabiscar no caderno, isso quando a gente estiver presencial. E online a gente pode mandar assim trechos de poesias musicalizadas, a gente pode gravar uma poesia e mandar via WhatsApp. E como estratégia de ensino através das redes sociais, principalmente o Instagram, que eles adoram, a gente pode trabalhar com fotopoesia. A Grazi faz um trabalho maravilhoso com a fotopoesia. Temos a poesia vídeo, né? Eles pegam cenários e colocam um fundo musical acompanhado de uma poesia. São construções belíssimas, porque assim, eles mexem demais com a tecnologia, eles têm muitas habilidades. A gente chegou a fazer até fotonovela, né? E tudo vai para as redes. Eu fiz também, trabalhei com o terceiro ano, uma exposição modernista. Eles escolhiam uma produção do modernismo e ali eles colocavam a descrição do autor e da obra. E aí a gente publicou no Instagram, fez o maior sucesso na escola. E assim, para vocês terem uma ideia, a escola estadual que eu trabalho aqui na cidade conseguiu fazer o São João virtual, né? Foi assim um projeto belíssimo. Eles apresentavam receitas, apresentavam coreografias, tudo pelas redes. E assim, eles conseguiram linkar a cultura, né, junina com a tecnologia, e assim, foi uma ideia da coordenadora Sandra Maria, e um trabalho belíssimo, muitos resultados positivos. Eu posso deixar também, o Edu, para quem perguntou, eu me esqueci o nome agora, uma sugestão de site que se chama Toda Poesia. Lá tem vários vídeos gravados de diferentes poetas, e são curtos, que dá para trabalhar em aula, que são bem legais também, assim, para servir como start, complementando isso que a Josi falou. Além disso, dá para trabalhar também uma live poesia, né? O que seria uma live poesia? Nós convidaríamos 10 alunos, por exemplo, eles ficariam com os poemas engatilhados, e aí quando eles entrassem no link, quando eles fossem chamados, eles estavam com a poesia pronta e compartilhavam a sua poesia. Gente, quando eu precisar de ideias, eu vou ligar para vocês. Tem um exercício. Tem um exercício que se chama também Desentranhar Poético,
que você pode tirar poesia de qualquer tipo de texto. Você pode pegar uma notícia de jornal e fazer um exercício de desentrahamento poético. Você vê o que poderia, quais palavras dali poderia formar um verso. E aí vai indo, né? Só sobre isso, né? Outro dia eu estava brincando aqui com o Miguel, a gente gosta de fazer rimas, obviamente, música, né? E aí eu comecei com toda a minha criatividade fazendo música de improviso, aí ele falou, mamãe, não vale, essa rima tá muito pobre. Não pode usar só diminutivo e diminutão. E falando nessa batalha de rimas, uma coisa que a gente tem que se atentar muito é o slam, né? Eles adoram o slam, as batalhas de slam. A gente conseguiu fazer uma aqui, junto com o projeto Poesia ao Pôr do Sol, que é um projeto também do Colégio Estadual, e eles, assim, amaram. A gente tem que se adaptar um pouco mais com o slam para a gente conseguir fazer uma batalha entre os professores para incentivá-los, e aí depois eles entram na rinha também, porque eles adoram mesmo. Alguém quer explicar um pouco melhor o que é o slam? Que é sensacional. Quem pode explicar um pouquinho melhor? Quer falar, Grazi? Pode falar, Josi, pode falar. Depois eu acrescento o que eu fiz na escola. Pode falar. Assim, o slam é você memoriza a poesia como se fosse um estilo de rap, e aí você tem que botar um tema forte, né? Geralmente eles colocam temas políticos, temas sociais, e o melhor desempenho, a melhor batida e o que levantar mais o público é o que ganha. Eu costumo ligar muito aos repentes, né? Nordestinos, aquela batalha de repentes. Então, se o repente já não influencia tanto, o slam, falando do Nordeste, acaba sendo um repente moderno, né? Exato. Eu fiz uma pesquisa, tem um tempinho, foi no fim do ano passado, existem mais de 210 grupos de slam do Brasil que participam de batalhas e tem campeonatos nacionais e internacionais, né? Então, a gente tem um grupo bem forte que produz esse tipo de arte que é incrível e que tem ligação com as comunidades, com as periferias, Sim. porque é uma representatividade também, né? É um discurso que representa. E quando a gente leva isso para a sala de aula, eu conheci o slam através de alunos que me apresentaram o slam. E nós estávamos estudando um tema que era O Mundo é Plural, de um projeto que nós estávamos fazendo, e uma das alunas gostava muito de uma slammer, Tawane Teodoro, e aí eu, cara de pau, mandei mensagem para ela no Instagram, e eu falei, olha, nós queremos trabalhar um pouquinho com a sua arte, você nos dá licença, como é isso para você, o que você tem a contribuir? Ela foi super receptiva, conversamos pelo Instagram e desenvolvemos um slam na escola com esse tema, o ensino médio levando para o ensino fundamental. Então, o ensino médio apresentou para o ensino fundamental. E aí, quem quis participar, pôde participar, e ao final, eles desenvolveram uma oficina poética com essa galerinha do ensino fundamental, mostrando um pouquinho mais essa arte do slam. Então, os alunos têm muito, obviamente, a nos ensinar também, né? Porque é muito da linguagem deles, que está aí acontecendo agora em tempo real, né? Por isso que eu digo a questão da escutativa, né? A gente tem que ter esse espaço de troca para que eles também nos ensinem, né? Como trabalhar essa poesia. Inclusive, aqui no Nordeste, eles gostam muito da sofrência, né? Não sei se vocês conhecem a sofrência. E aí, a arte trovadoresca, a poesia palaciana e trovadoresca tem muito a ver com a sofrência. Então, às vezes a gente tem uma resistência, a gente quer trabalhar somente os clássicos, mas aí os alunos, não, mas a sofrência traz todas as características da cantiga de amor, da cantiga de amigo, da cantiga de escárnio. Eu quero trabalhar com a sofrência. E o interessante é a gente fazer esse link mesmo, né? De fazer com que a escola seja, de fato, esse universo plural, que a gente tenha, de fato, a linguagem culta, o clássico, mas também que a gente abra espaço para entender que o popular, o cotidiano, ele tem muito a nos dizer e nos representa demais. Sensacional. Só para não deixar passar, o Rodrigo Ferreira, ele escreveu:
que batalha de rima é incrível e o pessoal que participa tem um repertório fora de série, né? E acho que isso é legal do slam. Porque eu acho que ele traz uma adrenalina que o jovem gosta, porque é um negócio competitivo, aquele negócio que o coração vai a mil, mas o cara tem que ter muito repertório, o cara tem que ler muito pra mandar bem naquele negócio, porque não é fácil. E o Veridiano falou que o slam é um grito, e é isso, é um grito que você usa, que sai pela poesia, né? Isso é sensacional, isso é absolutamente maravilhoso. O Rodrigo falou que ele conheceu no Manos e Minas, da TV Cultura. Então, como é importante também os programas levarem, né? Quer dizer, o slam, hoje tem tanto slam muito forte, principalmente nas periferias, e muitas vezes os grandes centros ainda não conhecem. Poxa, é incrível isso, acho que é uma coisa que a gente tem que usar muito. A novela Amor de Mãe, que, né, saiu do ar por conta da pandemia, trabalha o slam naquela escola. E eu acho que vocês estão falando uma coisa que eu queria ressaltar aqui do ponto de vista da comunicação, né? Quem está do outro lado, né? Que fica o tempo inteiro, a nossa grande discussão dentro das redações é isso, é como é que a gente traz essa representatividade para um olhar que muitas vezes está fora, né? Porque a gente fica dentro da redação, muitas vezes ilhado ali, né? Agora cada vez mais em casa, sem poder ter contato com tanta gente. E trazer isso, ou seja, fazer com que isso chegue também, né? Não se acanhar, se eu tenho um projeto bacana, não se acanhe, né? A Grazi falou assim, e aí, posso trabalhar com essa arte? Mas levar esse projeto também, poxa, né? Até lá, ir para emissoras de televisão, para jornais, eu estou fazendo isso é legal, isso é bacana, vocês não querem olhar para isso, porque às vezes as redações estão sedentas por esse conteúdo que a gente não está enxergando do outro lado e que a gente quer saber exatamente como falar com essas pessoas. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, assim, para ficar atento, porque tem muita coisa bacana sendo feita e que às vezes não chega a tanta gente assim, porque os grandes veículos de mídia não acessam, né? Sim. Então, trazer essa informação é muito importante. A Marilda, ela fez uma pergunta, eu achei bem boa, eu queria a opinião de vocês. Obrigado, Marilda. Ela falou que tem poesias lindas, mas publicadas como autores desconhecidos. Qual é a opinião de vocês sobre trabalhar com essas poesias? Eu acho super bacana, super indico. Por exemplo, a Mariana Ferrão, acabou de dizer para a gente aqui nos bastidores que não queria muito compartilhar suas poesias. Então, assim, se eu achar uma poesia de Mariana Ferrão, eu vou compartilhar, eu vou trabalhar. Então, assim, trabalhar com autores desconhecidos é talvez a possibilidade de você fazer com que ele ganhe coragem, sabe, e assuma a sua identidade. Porque muitas vezes você não quer assinar o nome embaixo do que você escreve, porque a crítica vai aparecer. Né? E muitas vezes a gente não está preparado para tanta crítica, né? Quando eu lancei, por exemplo, Entrega e Segredos, eu sabia que ia ter leitor que ia gostar e leitor que não ia gostar. Mas eu tinha um propósito com Entrega, que era fazer com que 1.000 pessoas tivessem acesso, né, a livros, e em alguns casos o seu primeiro livro. E Segredos é uma coletânea de poesias femininas. Então, eu acho assim que o objetivo acaba sendo mais forte do que a crítica. E trabalhar com autores desconhecidos é super válido, porque muitas vezes a gente tem um autor desconhecido na própria sala de aula. Quantos textos estão sendo vinculados aí textos lindos. Muitas vezes eu já recebi textos perfeitos, mas o aluno não assina. E aí quando você vai lá e lê como uma inspiração do dia, como a pílula da poesia, daí a pouco o autor vai aparecendo. Então eu acho super válido. Eu acho incrível também. E eu acho que o que tem que ser levado em consideração é o que você quer. Se atende o seu propósito de sala de aula, eu acho super válido você utilizar esse texto. É claro que a gente tem um currículo a cumprir? Temos, não vamos fugir disso. Temos os clássicos a trabalhar? Temos. Mas ao lado disso pode vir toda e qualquer contribuição que tenha pertinência e que tenha a ver com o que a gente acredita para a sala de aula. Essa semana, as aulas retomaram semana passada, mas tem alguns alunos que eu ainda estou conhecendo e eles estão remotamente. E uma aluna escolheu se apresentar para mim por um texto. Ela me mandou pelo chat um texto razoável, assim, eu digo de tamanho, não era um texto curtinho não, era um bom texto, e se apresentando de uma maneira linda, super poética. Eu achei incrível. Que uma outra situação não proporcionaria esse tipo de diálogo, né? Se nós estivéssemos presencialmente, não estou dizendo se é melhor ou pior, mas se nós estivéssemos presencialmente,
talvez não tivesse essa oportunidade, né? Então, eu achei muito bacana ela escolher se expressar pelas palavras, e tudo ali ela pensou, ela organizou, porque a representava, né? Então, eu entendo que a escrita poética é essa, e eu a vi como uma escritora desconhecida, né? Que poderia ser citada e utilizada. Né? Eu só Então, quero... eu acho incrível. Achei maravilhosa essa história, Grazi. A gente se pensar também, né, um exercício que fica, como é que a gente se apresentaria se a gente fosse se apresentar com uma poesia. Eu acho que é um exercício super legal. Mas eu queria fazer um contraponto em relação ao que a Jocy falou das críticas, porque quando eu entrei na época no colegial, né, hoje ensino médio, eu tive como professor o Carlos Faraco, que escreveu gramáticas e tal, e foi um professor incrível, eu era absolutamente fascinada pelas aulas dele e tal. E ele trouxe para a gente Capitu, do Machado de Assis, né? E ele falou assim, olha, eu libero, Dom Casmurro, na verdade, né? Eu libero de todas as provas até o 3º ano do colegial, né? O final do ensino médio, quem escrever Dom Casmurro do ponto de vista da Capitu. Ai, que lindo! E aí, eu tinha ficado absolutamente encantada com Dom Casmurro. E aí, eu cheguei em casa e comecei a escrever o meu Capitu. Só que eu escrevi 150 páginas em uma semana. E mostrei para o Faraco. E aí, quando eu mostrei aquilo para o Faraco, aí eu ia para as aulas e falava, meu Deus, o que será que ele achou? Meu Deus, o que será que ele achou? Meu Deus, o que será que ele achou? E aí ele me devolveu, sei lá, 3 dias depois, e escreveu assim, não ousei corrigir nada. Siga em frente. Que perfeito. Jocy, eu travei. Eu não consegui mais escrever uma linha, porque na verdade foi um elogio para mim tão forte, tão forte, tão forte, que eu não consegui seguir adiante. Eu preferia Mari, eu quero essa versão sua da Capitu, eu preciso ler. Poxa, precisamos trabalhar nessa Compartilhe! Eu vou mandar para vocês. Eu tinha 16 anos na época, quando eu escrevi, né? 15 para 16. Meu pai também ficou fissurado, e aí ele falava assim, você tem que publicar, você tem que publicar. E aí eu travei, porque era muita pressão, entendeu? Eu não estava preparada para aquilo. Mas eu fiz pesquisa sobre a época, imagina que não tinha Google para a gente pesquisar, né? Então eu fui, pesquisei, mas foi um exercício maravilhoso, mas eu travei. Então, às vezes também, uma criticazinha vai bem, porque daí a gente sabe que a gente pode ir por ali ou por aqui. Quando a gente recebe só um elogio, a gente fala, e agora, meu Deus, o que eu faço? Eu não estou preparada para isso. Du, a gente vai ter que fazer uma outra live só falando de Capitu e da versão de Mariana Ferrão. Boa. Ô, Mari, e já tem impressão, falando em impressão, tem impressão aqui também nos comentários do Matheus e todo mundo, falando para você publicar, que com certeza vai vender bem, viu, Mari? Pode confiar, tem público. 42 minutos. Eu tenho uma proposta para vocês. É um quadro, na verdade era para fazer com 30 minutos, mas é que a conversa foi indo, estamos em 42, era para dar uma quebrada. A gente dá uma quebrada agora. Chama Hora do Recreio. É porque eu gosto de brincar, então eu vou tentar arranjar uma brincadeira para fazer em todas as lives. Qual que é a brincadeira que eu pensei em fazer com vocês? Nós vamos compor uma história coletiva, e cada um tem que começar a frase com a letra do alfabeto na ordem, na sequência. Então eu começo com A, depois a Grazi, depois a Jocy e a Mari. E assim a gente vai indo, vamos tentar chegar até a última letra do alfabeto. Nossa. Combinado? Combinado. Nossa senhora, eu vou até esquecer o alfabeto. Então, o desafio é lembrar o alfabeto agora. Pronto, eu vou botar o alfabeto escrito aqui do lado para eu colar. Boa ideia, vamos lá. Só para não errar. Verdade, é boa. Vou começar. Amanheceu e estava nublado. Belo não estava o dia. Caiu chuva. Debaixo daquele temporal. Em cima da estrada. Foi seguindo. Grazi fez com a Fê, gente? Foi seguindo. F. Agora você é G. Gota a gota. Hoje ele ia. Inspirava lentamente. Jogava pensamentos ao vento.
levava para longe, muita esperança, não pensava em desistir, Ontem, até pensara. porque a vida não estava lhe bastando. queria mesmo era encontrar uma razão, um propósito. ruiu tudo que era do passado, agora é pra frente. Saudades já não tinha mais. Tinha vontades, Uma vontade imensa, tão grande quanto o sol. Vontade de conquistar o mundo e espalhar o seu amor. Walter era o nome dele. Yang, Yang, Yang Yang? Walter Yang Yang era o nome dele, então? Xará não tinha. Zumbiu o último sinal. Aê! difícil. Mas olha, eu juro que eu deixei o alfabeto aqui aberto para eu não me perder. Eu também, fiquei olhando a cara de pau e já pensando na próxima letra. Muito bom, muito legal. Mari, Adorei! Muito como bom. é que você acha que poesia pode se conectar com saúde mental, saúde emocional? Além disso que eu já falei, né, de que eu acho que é uma expressão que a gente pode ajudar a tirar de si mesmo aquilo que está muito pesado para que você possa sustentar. Se você não é um poeta, naturalmente um poeta, se você não consegue escrever ou acha que não consegue, eu acho que sempre vale a tentativa de tentar. Ler também ajuda a gente a entender aquilo que a gente está sentindo, né? Eu acho que a gente começa um diálogo quando a gente lê com a gente mesmo. E isso é muito maravilhoso, porque a gente está acostumado a dialogar com gente, né? Eu sei que tem muita gente que fala sozinho e que fica com diálogos mentais, mas eu acho que os autores, né, e os livros em geral, os poemas, sejam eles escritos ou até aqueles que você ouve, que você pode ouvir num site qualquer, no YouTube, etc., começam a ter essa função de um diálogo em que você cria um certo distanciamento, porque tem uma outra pessoa ali, que é uma outra voz que está falando com você, mas através de você mesmo, né? Porque você que está lendo, você que está interpretando, você que está ouvindo, e aí você começa a se entender muito melhor. Então, essa função de traduzir para a gente coisas que a gente já está sentindo, mas a gente ainda não sabe explicar, eu acho que é uma função absolutamente fundamental para a gente ter um pouco mais de compreensão sobre as nossas emoções e, a partir daí, ser capaz de lidar melhor com elas, né, e de tomar melhores decisões. Então, acho que isso é muito importante. E sem contar que aí tem vários outros usos, né? Por exemplo, tem um pessoal que trabalha mesmo com literatura dentro de empresas. Então, sei lá, você tem uma chefia muito autoritária. Então, você pega um conto, né? E eu já vi isso acontecendo. Então, primeiro eles fazem uma consultoria, enfim, para identificar padrões. E aí você trabalha a partir dali um conto que você vai que tem esse autoritarismo implícito ali na história. E aí, como quem não quer nada, a gente vai identificando ali quais são os elementos desse conto e tal. E isso, obviamente, vale para uma sala de aula também, né? Quando você tem alguém que está excluído do processo, tem várias histórias que falam sobre essa exclusão, várias poesias que falam disso. Então, como é que a gente cria a inclusão? Usar esses elementos poéticos para trazer consciência, eu acho que ajuda muito a gente a ter mais saúde. Verdade. Vou aproveitar para ler um poema que a Mari gosta muito, da Clarice Lispector, e aqui a Grazi já falou que trabalhou, inclusive, essa semana, todo mundo adora esse poema, e que é um poema que, de fato, nos tira da zona de conforto. Então, acho que ele traz um pouco esse lado. Às vezes a gente tem os poemas agradáveis, né, que te trazem prazer, e tem os poemas que te fazem refletir. O poema se chama Se Eu Fosse Eu.
Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Clarice Lispector. É incrível, né? Maravilhosa. Perfeita. Clarice tem esse poder, né, de tirar a gente da zona de conforto com qualquer texto, eu acho. E tem muito a ver com a biografia dela também, né? Ela fala muito sobre isso. E tem gente que não consegue, que lê tudo de Clarice, mas não consegue ler a história dela, porque a história dela é toda conturbada. Eu confesso que eu prefiro ficar na poesia, nos contos, na crônica de Clarice do que na biografia dela, porque assim, aqui que a gente vai falar das coisas ruins e vamos falar das coisas maravilhosas. Mas eu acho que esse lugar, né, dessa alegria legítima e desse pudor também diante daquilo que é grande demais, é aquilo que a gente sente quando a gente lê um texto com essa grandeza. Né? A gente sente uma alegria legítima, mas ao mesmo tempo esse pudor. Gente, eu estou diante de uma pessoa que é um gênio literário. Clarice é um gênio, né? E com essa capacidade de tocar a gente, de tirar, de mover a gente, que eu acho que é absolutamente incrível quando a gente se move através de palavras. Verdade. Grazi, como é que você trabalhou isso com os alunos? Eu quero falar, e a Clarice dá bons frutos, viu, em sala de aula. Foi o centenário, né, de Clarice Lispector, ano passado. Eu desenvolvi uma parceria com um amigo, Arnaldo, acho que ele está nos assistindo aqui. Salve, Arnaldo. E, além disso, além dessa parceria, nós fizemos os trabalhos relacionados à literatura, e eu fiz uma espécie de um desentranhar poético. Eu dividi os alunos em grupo, do terceiro ano do médio, porque eu sei que é uma literatura muito densa. A gente volta naquilo que nós falamos há pouco, de Machado de Assis e tal. Você tem que achar um caminho, você não tem que privar, você tem que oferecer, mas a gente acha caminho, nós somos especialistas, nós estudamos para isso e sabemos disso. Né? Então, nós vamos achando caminhos para esse encontro. E aí eu propus para eles um desentranhar poético. E aí nós utilizamos o espaço Respiramos para divulgação. Nós criamos cards com o título Clarice Disse. E cada grupo ficou responsável por uma crônica ou por um conto. E aí eles pegavam uma frase que eles achavam a mais impactante desse conto ou dessa crônica que eles leram. Isso compôs o card. Então, Clarice disse, e aparecia a frase embaixo com uma foto dela ao lado. E a legenda dessa foto era uma resenha desse texto, que os alunos fizeram em grupo. Né? Então, eu acho que essa proposição desse trabalho em grupo,
já facilita, porque você tem uma discussão, você promove uma discussão entre eles, né? Eu entendi isso, eu entendi aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Obviamente, eles já estavam previamente preparados para Clarice, falamos um pouquinho sobre a importância dela literária, sobre a vida, sobre a obra, trechos da entrevista que tem, né, na internet e tantas coisas somadas para chegar a esse produto final. Então, foi um trabalho bem rico, porque até garotos, assim, que não tinham muito esse acesso à leitura, que não, se mostravam, assim, não gostar muito de ler, digamos assim. Literatura, eu digo, né? Não se achavam muito legais essas atividades. Eles fizeram com muito gosto e fizeram um trabalho muito bem feito, né? Ficaram resenhas bacanas e foi um trabalho simples, eu considero simples, diante da obra de Clarice. E aí, o que nós vemos? Que um pôde compartilhar com o outro. Nem todo mundo leu tudo, mas soube o que o colega fez a partir da resenha. Todos tinham os textos disponíveis. Eu li a resenha do meu colega e gostei de um texto além do meu, eu vou ler o texto que está lá disponível para eu acessar. Então, a gente deixa o repertório disponível e eles vão aprofundando. Sensacional. Aqui a gente está falando mais de poesia. Grazi. Obrigada. Qual que é o hashtag? É @respiramos? @res.piramos. Não vamos pirar, vamos respirar. Muito bom. Boa. Aí aqui a gente está falando mais no contexto do ensino fundamental, anos finais, ensino médio, mas daqui a 2 semanas, já dando spoiler, a gente vai ter um vídeo muito legal que professores vão contar como eles têm trabalhado poesia nas suas aulas, nas suas escolas, e a gente tem projeto na educação infantil. Projeto incrível. Eu queria falar disso com uma coisa que me surpreendeu muito ano passado, né, na escola dos meninos. A gente teve um exercício com poema, que era um poema bem simples, falava sobre as abelhas. Eu até acho que o nome do poema era Abelhas. E no meio do poema tinha um zum, 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 zzz. E aí o exercício online era o que representa essa identifique as repetições no poema, as repetições de palavra no poema. Segundo, o que representam as repetições das palavras dentro do poema? E aí o Miguel leu aquilo, em 3 segundos ele falou assim, movimento. E aí eu falei assim, gente, eu teria que ficar pensando, né, horas, como é que eu ia explicar isso, né? E ele pegou, tipo, o som é a abelha se mexendo, acabou, ela tá se movimentando, né? Uhum. Então, às vezes, a gente subestima a capacidade deles, né? Ele tinha 6 anos na época, hoje ele tem 7. A gente subestima a capacidade deles e fala, não, poesia é muito difícil, mas a gente começa a introduzir uma linguagem, uma capacidade da criança de interpretação também, que é muito legal, né? Quando você vê isso acontecendo nos seus olhos de mãe orgulhosa, né? Você fala, que máximo. Sensacional. E a tecnologia possibilitando a gente conseguir levar, né, isso para muitos lugares. Até queria agradecer a Solange, ela falou, olha que bom, eu estou aqui na zona rural do interior da Bahia, mas tendo o privilégio de poder participar desse encontro, que tem gente na Praia Grande, em São Paulo, em Pé de Serra, em Goiânia, e para todos os lugares. Isso é muito legal. Bom, infelizmente está acabando, recados finais. Primeiro, se você quer o certificado dessa live, muito simples, vai lá na descrição do vídeo, tem lá, para o certificado, entra no link, bem facinho, o link só vai ficar disponível até 6h30, então você entra lá e você vai conseguir o certificado se você assistiu essa live, beleza, tranquilinho. Um recado importante, semana que vem teremos uma nova live, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, com o Dr. Cândido Moreira, psiquiatra, falar sobre saúde e bem-estar mental e emocional dos professores e das professoras. Uma conversa incrível, ele é espetacular, vai ser muito bacana. Se você já tem dúvidas, perguntas, já procura a Gaia Mais ou Fique Bem nas redes sociais, já pode ir mandando as perguntas. A gente vai ter muito espaço para perguntas, para conversar, para trocar ideias. E daqui a 2 semanas a gente vai ter professores do Brasil inteiro contando seus projetos. Então, se você trabalha com poesia, ou conhece alguém que trabalhou com poesia, entre em contato, fiquebem@gaiamais.org, fiquebem@gaiamais.org, e escreva, eu trabalhei com poesia e tal, escreve pra gente que a gente ajuda a divulgar e inspirar outros professores. Para finalizar, palavras finais, muito obrigado, Grazi, sempre um prazer, sempre aprendo muito, me delicio ouvindo você, muito obrigado,
e seu recado final, o que você quiser falar, se você quiser declamar poesia, pode ser seu. Olha, declamar poesia eu não vou porque eu escrevo, mas eu sou desconhecida ainda. Mas o meu recado final é que a gente possa abrir os olhos para a poesia que há na vida. E reitero aqui, né? A poesia nem sempre é doce e amorosa, mas ela está por todos os lugares. Que a gente possa olhar e aproveitar a potência. Muito obrigada também, uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado, Grazi. Jossi, muito obrigado. Pessoal, vai lá no Leia Livraria. Obrigado, Jossi. Seu recado final. Minha religião. A beleza do universo, um ipê florido, o sol que abençoa, a lua, convite eterno a ser melhor, a chuva no fim da tarde, o mar na sua infinitude, um pássaro, um ninho alá João de Barro, a terra, espaço do nascer, um filho, este fruto de 2, de 3, do universo, ser a essência do bem, testemunhar o tempo, transbordar no outro o seu melhor, janela sempre aberta para a luz, serenidade, gosto por viver, roda de amigos, violão dedilhado, risadas, primor da alma, sonhos compartilhados, sofrer pelo outro, torcer pelo humano, respeitar ciclos, dizer mais sims que nãos, hora de dizer a mais sublime oração. Ajuda-me a ser humano, hoje e sempre. Amém. Sensacional. Amém, amém, que lindo. Amém, muito obrigado. Querida Mari, muito obrigado. Palavras finais. Eu amei estar aqui com vocês, prazer imenso, Grazi, Jossi, Dudu, que delícia de papo, assim, eu ficaria horas aqui ouvindo vocês. E eu vou declamar um poema também, que esse poema tem uma história muito especial para mim, porque hoje é 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, e brasileiro adora esse dia, e eu também, como adoro o mar e adoro Iemanjá, enfim. E aí eu escrevi um poema sobre o mar, porque o mar é algo que me toca muito, especialmente eu tive alguns momentos, eu morei 4 meses no mar, nessa época que eu fiz o Globomar, então é uma vivência de mar um pouco mais intensa do que as pessoas normais que vivem em São Paulo, e eu sinto saudades do mar como quem sente saudade de uma pessoa. Então eu fiz esse poema, e aí sem saber disso, uma amiga, sem saber que isso ia acontecer, me enviei para uma amiga que nada, faz travessia no mar, e ela transformou em música. Esse poema está num CD do Spotify da Julie Vai, que chama Encontros Infinitos, e ele se chama Mar Demais. Então, quem quiser ouvir a música depois, procura lá no Spotify o Infinitos Encontros da Julie com J e Vai, W-E-I-N, e foi eleito um dos melhores discos de 2020. E aí, o poema é assim: água tatuada no coração, testemunha de tantas vidas, mar, uma saudade de gente, presa à superfície da pele. Mar ondulado nos olhos, reflexo de mim mesmo, refúgio e mistério, profundo desejo de fundir-me. Mar de espumas e crinas, mar de amigos e predadores, de abundância e solidão, ondas de amor e devastação. Amar a força da vida, a tora lançada à areia, desfalecida, o canto da sereia. Mar de gelo, risos, rios, Himalaias, rebentação, naufrágios, correntes, arraias. Mar montanha de fossas abissais, rebentação de marinheiros e cabos, vulcões astrais. Mar façanha, náuticas epifanias, espelho do agora e de enferrujadas capitanias. Menina catando conchinhas, eu junto os meus pedaços, carcaças, cascos, cacos e cais. Mar, mergulho, afundo, me conheço, escuro recomeço. A marca apagada da água, a pegada sumidia do traço, a brisa salgada, respingada no ar. Somos conchas e pérolas, baleias, golfinhos e estrelas. Mar sem contorno, somos gota, areia ou água? Somos grão, silêncio ou palavra? Grãos de silêncio, ondas de pausa, palavras de espuma, mar de som, de ritmo e rima, mar de susto e imprevistos,
mar dos pirajás e chuviscos, das tempestades à vista, da cabine intimista. Mar sem contorno algum, banhados, apenas somos um. Mais, mar demais, sem mais, mar. Sensacional. E nesse fundo azul, arrasou! Nem tem mais o que falar. Gente, muito Isso obrigado, não. foi um prazer. Valeu, beijo pra todo mundo e fiquem bem. Beijo, Valeu. beijo, gratidão, Beijo, gratidão, obrigada. linda. Obrigada, queridas e Beijo. queridos.